meu pai era paulista. Olá pessoal, eu sou a Carolina, professora de História do Colégio Criar e Crescer, e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre o movimento de imigração da região do Vale do Paraíba. Bom, quando estudamos a história do Vale do Paraíba, nos deparamos com uma grande quantidade de obras de historiadores e de cronistas da região que tenderam a seguir um roteiro de memória muito vinculado ao cultivo do café, principal atividade econômica explorada na região. Questões vinculadas ao café, como economia e sociedade cafeeira, sempre traziam à tona a temática da substituição da mão de obra escrava pelos trabalhadores livres, assalariados, aqueles que viriam da Europa, os italianos, os franceses e até os russos. Essa imigração marcou a história da região sudeste do país, registrando a participação de outros povos, tradições e culturas que aqui se estabeleceram. Essas culturas que precisaram se reinventar e se adaptar de acordo com a nova realidade encontrada no Brasil. Alguns traços dessas culturas permanecem vivos até os dias de hoje, preservados por alguns núcleos que se mantêm bem enraizados, cultuando e festejando seus costumes, anos após anos, para que eles não se percam no tempo. As famílias mais antigas preservam o cultivo do arroz, assim como seus avós iniciaram na época da implantação da colônia italiana no Vale, sendo a risicultura ou plantio do arroz uma técnica trazida por eles. Nós podemos destacar a forte presença da população italiana na cidade de Taubaté, na região do Quiririm, onde teve a primeira leva de imigração italiana ainda no ano de 1888. É certo que muitos de vocês possuem traços culturais herdados desses primeiros imigrantes, e isso pode ser notado no sobrenome que vocês carregam, nas memórias dos mais velhos e no cotidiano da vida interiorana que levamos. A festa dos italianos do Quiririm é uma festa típica italiana que comemora a chegada dos italianos no Brasil. Ocorre todo final do mês de abril. Nela ocorrem várias apresentações, incluindo elementos da cultura italiana, como músicas, danças, gastronomia e vestimenta, e tem uma programação repleta de shows e desfiles tradicionais. Outros grupos e traços culturais sofreram muitas influências de outras culturas e modificaram-se bastante no tempo. Como já sabemos, a cultura está em constante movimento e transformação, pois ela acompanha o desenvolvimento do homem e da sociedade no tempo. Como é o caso dos indígenas, que hoje vivem nos grandes centros urbanos, levam uma vida tão moderna como toda a sociedade envolvente. Apesar de ser uma festa muito bonita, a festa italiana na região, e dizer muito sobre a nossa história, não foi só de europeus que a região do Vale foi construída. A nossa sociedade é complexa e formada pela participação de vários indivíduos e grupos distintos. Muito antes da imigração começar, a região paulistana, assim como todo o Brasil, era repleto de povos indígenas que mantinham diferentes estilos de viver, de falar e formas de ver o mundo, entre outras coisas. Apesar da semelhança na aparência, os grupos étnicos são bastante diferentes entre si. E aqui na região podemos destacar os índios tupis, que inclusive deram o nome à região do Quiririm, que é um nome indígena que significa silencioso. Em Queluz, cidade também da região, apesar de ter levado o nome em homenagem ao Palácio de Queluz, lá em Portugal, onde nasceu o príncipe Dom Pedro, foi uma cidade habitada e construída pelos índios puris, habitantes da região de Minas Gerais. Também não podemos deixar de falar da cultura africana e afro-brasileira que aqui se estabeleceu e aqui se desenvolveu. Houve um período em que muitas famílias italianas eram subsidiadas pelo governo para se estabelecerem aqui na região. Elas ganhavam hospedagem com boas instalações, a alimentação, um pequeno lote de terra para praticar a agricultura e assim desenvolver economicamente as pequenas vilas até que elas se tornassem cidades. Dessa forma, os solos das fazendas, que já não produziam mais o café, não ficariam abandonados e neles seriam produzidas novas técnicas e produtos que poderiam ser cultivados. Os italianos formaram um conjunto de profissionais qualificados que desenvolveram várias atividades no comércio, como alfaiates, sapateiros, pedreiros, chapeleiros, negociantes e lavradores. Temos que nos atentar aqui para uma importante problemática. Nesse mesmo período, os escravizados negros começaram a adquirir sua liberdade,
pois a escravidão já era proibida. Contudo, essa população, que ainda era a maioria da sociedade e compunham a força de trabalho do Brasil, não tiveram qualquer garantia de direitos como moradia, educação e saúde. Então, enquanto vemos os imigrantes se desenvolverem na região, tornando-se proprietários de terras e comerciantes, os ex-escravos não se beneficiavam das mesmas condições sociais e econômicas. Essa ausência de amparo à população negra que aqui se estabeleceu manteve condições precárias de vida, sendo marginalizados e sofrendo inúmeras discriminações. Contudo, é importante ressaltar que essas pessoas utilizaram de grande criatividade, adaptação e resistência, também ressignificando suas próprias identidades para manterem a sua sobrevivência, desenvolvendo muitas formas de trabalho através dos conhecimentos que possuíam. Sendo assim, o interior, como vimos, é formado por um complexo conjunto de culturas que se atravessam e se influenciam a partir das vivências de todos os sujeitos históricos. E com você? Historicamente, a sua família é composta da presença de quantas culturas? Diz aí!